a Marinês Mauer e a Cláudia Pelissoli. Não tive a oportunidade de trabalhar diretamente com a Marinês, mas trabalhei com a filha dela por muito tempo como bolsista de pesquisa, né? Foi minha bolsista por mais tempo. E a Cláudia, com quem eu trabalhei diretamente quando eu estava à frente da direção de pesquisa. E a Marinês, eu tive a oportunidade de estar na banca. Eu vou apresentá-las rapidamente, eu peguei do lápis de vocês algumas informações. A Claudinha, ela é mestre em educação pela UERGS, Unidade Litoral Norte, especialista em educação básica profissional aqui pelo nosso campus, foi nossa aluna. Possui graduação em tecnologias de processos gerenciais, também aqui pelo campus Osório. Ela é servidora como tecnóloga em processos gerenciais aqui no nosso campus e tem experiência na área de administração, com ênfase em educação, e hoje eu sou orientadora, veio assisti-la para a sua nessa palestra que a Claudinha vai fazer para nós. A Mari, ela possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, especialização em Gestão e Supervisão Escolar pela Facus Osório e mestrado em Educação Profissional pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, também unidade aqui Litoral Norte. Ela é contadora no nosso campus e tem experiência na área de administração com ênfase em contabilidade e finanças públicas. Entretanto, ela vai nos falar sobre a sua dissertação de mestrado, na qual ela fez um exercício para estudar as juventudes. As meninas tiveram um grande desafio para pensar a educação e hoje nós vamos poder compartilhar um pouco disso, elas vão compartilhar um pouco disso conosco. Era a Mari que ia começar. Então, a Mari ela vai falar uns 20, 25 minutinhos. Depois a gente passa para a Cláudia e eu gostaria que vocês fizessem as perguntas pelo chat para a gente organizar, mesmo que depois a gente abra a câmera e faça a pergunta informalmente, mas somente para dar uma certa organicidade. Mari, sinta-se à vontade. Ok, então, eu fiz uns slides, estou projetando aqui, tá? Então, só um pouquinho. Estão vendo os slides? Sim? Então. Sim. Então, tá, vamos lá, então. A minha pesquisa, então, de mestrado, qualquer coisa, vocês, se não tiverem a conexão, der uma interrompida, qualquer coisa, vocês me avisam daí, tá? A minha pesquisa, então, de mestrado, ela traz como título Juventudes e o Mundo do Trabalho, Instituto Federal Campus Osório como espaço de formação. Então, como a Guta falou, cursei o mestrado na Universidade Estadual, né? Defendi dia 28 de agosto, agora de 2020, e a minha orientadora foi a doutora Rita Cristine Basso Soares Severo. Eu sou, então, a Marinês, contadora, né, do Campus Osório, desde junho de 2010. Esse meu estudo, então, essa pesquisa de mestrado, ela foi inspirada no campo dos estudos culturais, onde, então, autores como Raul Costa, Silveira e Sommer, e entre outros, eles entendem que a identidade do ser humano, ela é constituída culturalmente, ou seja, de acordo com as vivências individuais e coletivas que são ocasionadas, então, por um conjunto de circunstâncias e experiências que vão constituindo, então, esse indivíduo. Essa pesquisa, ela também foi inspirada na etnografia, onde, então, autores como Geertz, eles trazem que a etnografia, ela é um estudo, uma interpretação da cultura do objeto pesquisado, onde o pesquisador, então, ele precisa entrar para observar, para registrar e analisar, para que ele possa, então, construir o seu conhecimento. Os movimentos, então, metodológicos e teóricos dessa pesquisa, eu trabalhei, então, para essa pesquisa com os estudantes do ensino médio integrado da instituição aqui do Campus Osório. Foram, então, estudantes dos dois cursos, tanto do técnico em administração quanto do técnico em informática, que participaram dessa pesquisa. E também dos turnos manhã e tarde, e do primeiro ao quarto ano. Então, eu abrangi todos os estudantes. Os que participaram, então, eles tinham entre
15 e 19 anos, e os seus nomes eu substituí eles por nomes fictícios para preservar o anonimato, respeitando o gênero dos estudantes. Já as idades, eu mantinha as idades reais deles. No total, então, eu trabalhei com 43 estudantes que participaram de rodas de conversa e de entrevistas. Isso, então, me deu um percentual de 10% na época da pesquisa, que eram 420 estudantes do ensino médio integrado. Como a pesquisa, então, ela foi inspirada no campo dos estudos culturais e na etnografia, se faz necessário, então, primeiro, uma inserção no espaço da pesquisa, ou seja, uma aproximação das juventudes. Aí, uma forma de me aproximar, então, eu realizei observações participantes com todos os estudantes da instituição. No início, essas observações, elas duravam, então, de 2 a 3 horas, ao passo, então, no final do período, que se estendeu de setembro a dezembro de 2019, eu passava, por vezes, o tempo integral no espaço. Dessa forma, então, eu pude observar os estudantes durante seus turnos de aula regular, durante os intervalos e no contraturno também. Enquanto eu esperava entre uma troca e outra, então, de professores, eu permanecia na sala da assistência estudantil, que fica no mesmo prédio das salas de aula. Esse espaço, ele é muito frequentado por alguns estudantes que faziam dali, eu brincava, o seu QG, o seu quartel-general, né, sua base. Ali, então, eu fiz muitos contatos, porque esse espaço, ele é frequentado por estudantes de todas as turmas e de todos os turnos, oportunizando, então, me a passar horas ali interagindo com eles, e eu posso afirmar que ali eu conquistei, então, a confiança desses grupos. Eu realizei, no total, 54 imersões no campo de pesquisa, né, participando, ouvindo e dialogando, então, com essas juventudes. Em todas as minhas idas ao IFE, eu registrava com fotografias os espaços dos corredores, as idas e vindas dos estudantes, o pátio da escola, os murais dos corredores. Essas práticas, elas me auxiliaram a conhecer mais os estudantes. Participei também de alguns momentos importantes para os estudantes, como a mostra de ensino, extensão e pesquisa, realizada, então, em 2 dias consecutivos, com a participação do Campus Osório e diversas outras escolas, né, da cidade e até mesmo de outras cidades, então, que expõem as suas pesquisas. Na tentativa, então, de estreitar relações com os estudantes, eu me inscrevi como uma avaliadora de trabalhos, entendi que seria mais uma oportunidade de participar efetivamente, de conhecê-los e fazer com que eles também me conhecessem, né, e estreitar, então, esses laços. E realmente eu posso afirmar que essa intenção, ela se confirmou. Ali, então, eu pude ouvir a explicação de alguns trabalhos realizados por alunos da instituição e sentir a receptividade desses alunos e a bagagem de conhecimento que eles estão construindo dentro do IFRS. Eles adquirem uma desenvoltura muito grande, eles falam com entusiasmo e, ao mesmo tempo, eles se divertem com isso, porque, na minha percepção, eles agem com uma naturalidade, né? Então, participei também, depois das Olimpíadas, que durou 12 dias, né? Os estudantes, eles foram divididos em equipes, a equipe vermelha e a verde. Os servidores também, então, são convidados a participar dessas equipes, e eu, então, como uma boa pesquisadora, eu não fiquei de fora, né? E em algumas atividades, assim, que eram lançadas, se fazia, então, necessária a participação efetiva dos servidores, isso pontuava, então, para as equipes. Então, eu, novamente, então, procurei participar, né, até futebol eu joguei, sendo que esportes nunca foi o meu forte, né, mas tudo para interagir e conquistar, então, a confiança e poder realizar essa aproximação. Depois, então, essa experiência, ela foi muito importante, foi fundamental, porque depois, durante outros momentos que eu tive com os estudantes, o assunto Olimpíadas, ele voltava, né, então eu podia opinar porque eu participei desse momento, e a percepção que eu tive também da prova de 12 horas, é que eles realmente, eles interagem, sabe, eu não identifiquei nenhuma situação constrangedora, né,
tipo, na última noite, então, que foi às 12 horas, eu participei também, né, fiquei a noite toda ali com eles, né, para ter mais uma oportunidade de estar ali com eles. Então, assim, eu não identifiquei nenhuma situação constrangedora. Eles comiam muito, tomavam muito energético, porque uma certa hora da madrugada o sono, ele chega para qualquer um, né? Então, muitos estudantes ali, pela minha percepção, eles estavam ali para se divertir, para fazer torcida, porque eu não vi eles participando de nenhuma atividade, assim, mas eles estavam sempre ali juntos com a galera, né, na hora da torcida. Também tinha aqueles mais focados tanto na realização das tarefas e os outros, então, mais na questão da torcida. Para embasar, então, o conceito de observação participante, eu trabalhei com alguns autores que eu destaco uma citação de Bogdan e Bicklin, que eles entendem que no trabalho de campo, o investigador, ele entra no mundo natural do investigado, espaço esse em que o sujeito pesquisado, ele realiza as suas tarefas cotidianas, o pesquisador, ele se aproxima do sujeito, interagindo, então, com os estudantes, né, para, então, ter, através da convivência, então, essa relação mais informal, e assim o pesquisador, ele incentiva os sujeitos a falarem sobre assuntos habituais para convencê-los que ele merece, então, a sua confiança, construindo uma relação em que o sujeito se sente à vontade para conversar com o pesquisador, se sentindo, então, seguro e confortável. Nesse habitat, então, do sujeito, o pesquisador, ele coleta informações de uma forma não invasiva, ele tenta aprender algo com ele, participa, então, com o sujeito de uma forma não competitiva, aprende o modo de pensar dele, mas também não repete. Depois, então, de realizadas as observações participantes, então, passados em torno de 3 meses, eu já constatei, então, que eu havia conquistado a confiança dos estudantes, eles se sentiam confortáveis em conversar comigo, né, e eu também senti que eu já os conhecia. Eu comecei, então, a explicar a eles o que eu estava fazendo ali nesse espaço e realizar os convites para participar de rodas de conversa sobre o tema de pesquisa. Dessa forma, então, eu realizei 9 rodas de conversas, em que os debates, eles giravam em torno dos objetivos da pesquisa. Realizei ainda 9 entrevistas com jovens, então, que não se encaixaram nos horários das rodas de conversa. E também, durante a mostra de ensino, pesquisa e extensão, fiz algumas entrevistas. As perguntas, elas eram compostas por perguntas abertas, semi-estruturadas, norteadas, então, pelo tema de pesquisa. Tanto as rodas de conversa como as entrevistas, elas foram registradas em áudio e vídeo, com autorização dos estudantes, né, e responsáveis, e esse material também, ele serviu para a produção do produto final dessa pesquisa, que eu produzi, então, um mini documentário. A minha intenção, então, com essa pesquisa era conhecer os estudantes que frequentam essa instituição. Eu queria saber o que eles pensam em relação ao mundo do trabalho e o que eles esperam dessa instituição, já que somos uma instituição que prepara para uma profissão. Porque eu comecei a brincar depois que eu entrei no mestrado, que eu percebi que só conhecia os estudantes pela vitrine, ou seja, pela janela da minha sala do bloco A. Então, para que essa minha pesquisa se concretizasse, eu trabalhei, então, com algumas questões norteadoras, como quais são, então, as expectativas dos jovens alunos em relação ao mundo do trabalho? E como que esses alunos percebem as contribuições do Instituto Federal em sua formação para o mundo do trabalho? E como que eles vivenciam também essas tensões de ser jovem no mundo do trabalho contemporâneo? Dessa forma, então, tracei o meu objetivo de pesquisa, que foi entender, na perspectiva dos jovens alunos do Instituto Federal, as expectativas e os dilemas vivenciados em relação ao mundo do trabalho. Os movimentos, então, teóricos e analíticos dessa pesquisa, eu dividi em 2 categorias. Trabalhei, então, com as narrativas das juventudes, seus movimentos e comportamentos e a sua relação com o IFRS Campus Osório. Eu precisava, então, antes de mais nada, conhecer quem eram esses jovens e o que pensavam, bem como eles vivenciavam, então, esse tempo de juventudes, para depois entender, então, a sua relação com o IFRS.
Dessa forma, então, eu trago algumas falas dos estudantes e suas análises para podermos entender, então, quem são esses estudantes que habitam, então, esse espaço escolar. Os estudantes, então, quando questionados sobre as tensões que os jovens vivenciam, eles destacam que é um período repleto de sentimentos e aprendizados, e a pressão, então, imposta pela sociedade, ela acaba gerando uma insegurança e medo. Os autores, Darella e Carano, eles vêm, então, considerando em seus estudos que a juventude, ela é uma categoria socialmente produzida, que temos que levar, então, em conta as representações sobre a juventude, os sentidos que se atribuem a cada fase da vida, a posição social desse jovem e o tratamento que lhes é dado pela sociedade. Isso tudo, então, ganha contornos particulares em contextos históricos, sociais e culturais distintos. Mencionaram também ainda que o período da juventude, ele pode ser entendido como um período de descobertas, não só do mundo, mas de si mesmo também, que eles vão descobrindo quem eles são, bem como além de ser um período também em que as responsabilidades, elas começam a aumentar consideravelmente. Consideram também que é um momento intermediário entre a infância, quando são mais influenciáveis, e a vida adulta, que significa, então, ter mais responsabilidades. Analisando essa fala, ela nos remete, então, à construção da juventude, quando a família, a escola, as amizades e os espaços frequentados, eles são elementos visíveis e essenciais, então, para essa constituição das juventudes. Esses fatores, eles contribuem para a concepção das juventudes como sendo um estado social, que vai além de parâmetros de idade ou biológicos. Garcia também, ele vem ao encontro quando afirma que as juventudes, eles não são seres isolados, mas sim indivíduos distintos que se constituem pelas suas relações sociais no sentido da liberdade humana. A juventude, ela é relacionada como uma liberdade, né, conforme a fala da estudante Ana Júlia, que destaca que as novas experiências para a descoberta do mundo, eles não são seres isolados, mas sim indivíduos, então, que se constituem nessas relações sociais. Os estudantes também falaram muito de oportunidades em conhecer o que o mundo está oferecendo, e eles são instigados, então, a buscar essas experiências pelo envolvimento e interesse que eles demonstram, fruto, então, de uma construção intelectual, humana e cidadã que esses jovens desenvolvem. Alguns estudantes, eles destacaram os projetos de pesquisa, ensino, extensão, como propulsores da dúvida, da crítica e do conhecimento. Elisier Pacheco, ele traz, então, como foco dos institutos federais, a formação de cidadãos em indivíduos com capacidade de ultrapassar obstáculos, que pensam, então, e agem rumo às mudanças. Dessa forma, então, o Instituto, ele busca a formação integral dos seus estudantes em áreas distintas, almejando, então, respostas em prol da sociedade. Nas falas, então, desses estudantes, eles relacionam também o crescimento pessoal e intelectual com o Instituto Federal. Eles atribuem ao campus como sendo um espaço de oportunidades de experimentar. Novamente trago Darella e Carano, que experimentos esses que nem sempre eles vão seguir o mesmo destino, mas eles são importantes para o crescimento e auxiliam, então, as juventudes a entenderem e escolherem o caminho que mais lhes completa e que eles querem seguir. Os estudantes do campus Osório, então, vivenciam uma condição privilegiada, como eles mencionam nas falas. Mas esse privilégio, ele é considerado, então, em relação às oportunidades que lhes são proporcionadas, pelo fato, então, de obterem um acesso ao ensino de qualidade, com uma ótima estrutura, mas muito além disso, é devido ao acesso à experiência, em se envolver e desenvolver algum tipo de projeto, seja em pesquisa, ensino ou extensão. Aqui eu trago Margulis e Oreste, que destacam que algumas juventudes, eles possuem um tempo a mais para ser jovem, experienciando, então, as oportunidades de uma forma mais tranquila. Esse período, ele é denominado por esses autores como moratória social, que é, então, esse período em que eles não necessitam se emaranhar em um mundo cheio de responsabilidades, mas sim que eles podem, então, canalizar o seu foco em outras atividades propostas pela instituição. Essa outra estudante, então, também ainda fala sobre privilégio, mas esse privilégio, então, visto por eles como uma forma de aprender para experienciar e viver.
Isso não significa que eles não se dedicam às suas responsabilidades, mas significa que eles não assumem responsabilidades maiores que os impeçam, então, de vivenciar a juventude e fazer o que eles gostam. A segunda, então, categoria de análise, eu abordei as narrativas sobre os anseios e expectativas do mundo do trabalho e a moratória social. Conforme, então, as falas dos estudantes, novamente, então, é possível considerar que eles vivenciam a moratória social como descrita por Margulis e Oresh. Esse período, então, que as juventudes podem usufruir de um tempo a mais para ser jovem, sem tantas preocupações em relação ao trabalho. Eles destacam nas suas falas que buscam qualidade de ensino, pensando na preparação para o ingresso no ensino superior, antes, então, de ingressarem no mundo do trabalho. Eles são jovens que vislumbram o trabalho para um momento posterior à faculdade, podendo, nesse momento, então, usar esse período estendido da juventude para sua formação, se preparando e qualificando, então, para entrar no mundo do trabalho. Destacam também que a preocupação com o trabalho não é o seu foco nesse momento. Se caso aparecer alguma oportunidade, vão usufruí-la. Mas, no entanto, eles estão mais preocupados com sua formação de nível superior, podendo, então, viver a juventude e os estudos em um primeiro momento, sem trabalhar, junto a isso, então, se qualificando e preparando para o mundo do trabalho. Claro, sempre lembrando que essas são as juventudes que eu conversei, né? Então, a gente não pode generalizar, né? Então, foram os 43 estudantes que eu conversei, que eu estudei. Além disso, os estudantes também relataram uma certa insegurança para entrar no mundo do trabalho, devido, então, às exigências, principalmente por experiência, como destaca ali a estudante Ana Júlia. O autor La Roça, ele nos traz que a experiência é o que nos passa, é algo que nos acontece, o que nos toca, porque a cada dia se passam muitas coisas, mas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece, e a experiência, ela é algo que não se adquire sem viver aquilo, ou viver alguma coisa semelhante, e que vai tocar o sujeito. E, no entanto, os estudantes em período de ensino médio talvez não tenham vivido tempo suficiente para adquirir experiência em muitas áreas, porque, conforme o autor, a experiência precisa nos tocar, precisa passar por nós. Assim, então, nesse contexto, os estudantes vivenciam um sentimento de angústia e de incertezas, com a preocupação com o futuro, conforme destaca a autora Regina Novaes, o medo de estudar e se preparar para alguma finalidade e depois não conseguir, então, a tão sonhada oportunidade. Entretanto, os jovens apresentam diferentes estágios de preocupação, alguns iniciando essa preocupação, outros já estão, então, experimentando o trabalho na forma de estágio, alguns poucos já estão trabalhando formalmente, pelo fato, então, de eu ter trabalhado com os estudantes do 1º ao 4º ano. Falaram também da questão de que não tem muitas oportunidades lá fora, no mundo do trabalho, e quando tem, exigem, então, a experiência. Autores como Leão e Nonato, eles trazem essa questão quando falam que a escola, ela necessita, então, realizar ações educativas que auxiliam nesse processo e na preparação, então, para a inserção no mundo do trabalho, como sendo, então, uma das medidas do ensino médio. Os estudantes, eles destacam que os projetos de ensino, pesquisa e extensão são, então, o diferencial da instituição e que permitem oportunidades diferenciadas para aplicar e construir conhecimentos. Muitos bolsistas que participam dos projetos, eles percebem como uma forma de trabalho, porque eles dedicam o seu tempo e os seus conhecimentos para exercer aquelas tarefas. Pacheco, novamente, ele, então, destaca que o objetivo central das instituições federais não é formar um profissional para o mercado de trabalho, mas sim, então, um cidadão para o mundo do trabalho. Dessa forma, então, como considerações finais, então, né, esse trabalho, então, ele me fez sair da minha zona de conforto, né, que entre números, leis e normas, como contadora, né, que era o meu dia a dia, e então eu fui instigada pela essa curiosidade, pelo desafio, me lancei, então, em busca desses novos conhecimentos. O fato, então, de eu não conhecer eles individualmente, saber o que pensam, começou, então, a me instigar e passei a me questionar. Quem seriam, então, estas juventudes? Ao longo dessa pesquisa, então, foi possível inferir que as juventudes que permeiam o campus dos Olhos são jovens que vivem a sua juventude de uma forma intensa,
é o momento em que podem experimentar, que podem errar, e eles usam esses erros como aprendizado. Foi possível perceber que as juventudes que estudam no IFE são estudantes que realizam reflexões sobre as formas de vida, conseguem fazer comparações entre gerações sobre como era a vida em relação ao momento presente e contemporâneo. Esse comportamento demonstra a capacidade de raciocínio e a visão de mundo que esses jovens possuem, quando afirmam que eles querem cada vez mais buscar novos conhecimentos, novas amizades e novas oportunidades. A instituição, ela é considerada como um espaço de oportunidades, espaço, então, que se serve de suporte para desenvolver algumas atividades e experiências que são consideradas, então, como um privilégio, né? Mas esse privilégio em virtude das oportunidades. Entendem que essa porta que lhes é aberta ao ingressarem na instituição é um dos grandes carros-chefes, é um potencial que a escola tem a seu favor. Se comparado a outras escolas, então, do ensino médio que não possuem essa oferta, ou se possui, então ela não é nessa amplitude, né, a questão da pesquisa e extensão. E esse tripé, então, eles trazem que abre portas, né, ensino, pesquisa e extensão abre portas, auxiliando no seu desenvolvimento e os colocando, então, em contato com o mundo. São oportunidades que auxiliam no seu desenvolvimento como seres humanos, cidadãos e como profissionais, ajudando-os, então, a realizar escolhas mais condizentes com os seus desejos e anseios em meio à efemeridade, então, que permeia as juventudes contemporâneas. Nota-se que, através desse contato dos estudantes com os projetos, eles passam a compreender a educação profissional não como uma preparação com o foco no trabalho, como era, né, que se apresentava na modalidade em outros tempos históricos, mas sim como um direcionamento do ensino de forma que surgem oportunidades de inovação para esse mundo contemporâneo. O ensino de 4 anos, para eles também não gera obstáculos, eles entendem que é um tempo extra que eles possuem para experimentar, para amadurecer, para ter experiências, e que os impulsionam, então, tanto para o mundo do trabalho, com a unificação da teoria com a prática, quanto para a continuação dos estudos, não perdendo, então, o foco na constituição cultural e humana dessas juventudes. O seu crescimento, então, como cidadãos, eles atribuem em parte ao Instituto Federal, que se torna, então, um grande parceiro na sua formação, buscam novos conhecimentos e oportunidades que encontraram na instituição, não só o que eles buscavam, mas também o que eles construíram a partir da convivência com os colegas, que os mudaram e os transformaram, então, a partir do convívio dentro desse espaço. Dessa forma, então, percebe-se que o IFE, ele está desempenhando a sua função, que é o de formar cidadãos capazes de ultrapassar obstáculos e que se tornam, então, pessoas cada vez mais pensantes, criativas, argumentativas, tanto na sociedade cultural quanto na economia. Pessoas assim, então, que são necessárias, né, para a formação de um mundo mais viável. Eles valorizam a formação profissionalizante. Eles entendem que essa formação pode os levar a lugares onde o ensino médio normal não chegaria, mas não se sentem prontos para ingressar no mundo do trabalho logo após a conclusão do ensino médio. Essas juventudes, eles entendem que precisam ir além, que possuem condições tanto econômicas como estruturais para seguir adiante, que são indivíduos capazes de buscar novos horizontes, enfrentar novas barreiras, diferentes obstáculos, com os quais não estão acostumados, porque foi ali, então, enquanto frequentaram esta instituição, que aprenderam a ir em busca e seguir adiante. Eles vivenciam, então, como já citei, a moratória social, que é trazida pelos autores Margulis e Oreste, que é um tempo a mais para viver a sua juventude, podendo, então, se dedicar mais aos estudos, à sua formação profissional, para depois, então, ingressar no mundo do trabalho futuramente. No entanto, claro, que posso afirmar que esse privilégio, então, ele é visto como uma forma de aproveitar essas oportunidades que são proporcionadas, mas é necessário registrar, então, que essa não é uma condição vivenciada por todas as juventudes, mas afirma-se, então, que esses jovens que estão expostos a esse privilégio, eles reconhecem e entendem, então, no sentido de aproveitar esse tempo e essa condição para se constituírem, então, indivíduos e cidadãos, buscando cada vez mais, então, um aperfeiçoamento. Os anseios e expectativas em relação ao futuro e ao mundo do trabalho,
eles estão, então, muito atrelados às experiências vivenciadas por cada estudante, sendo muito relativos, então, a condições de cada um e de uma forma independente. Então, a potência dos dilemas que vivenciam sobre esses fatores depende, então, das oportunidades e das vivências que tiveram até o momento presente. Alguns estudantes, eles apontam a falta de oportunidade em relação à busca de trabalho, se deparando com um cenário não tão generoso, mas sim um tanto cruel, né, exigente, quanto à formação dessas juventudes, pelo fato de exigir experiência muitas vezes. Pode-se afirmar, então, que o mundo contemporâneo, ele é seletivo, ele é criterioso, exigindo, então, formação e experiência de jovens recém-formados ou ainda em formação. E esse estudo, então, foi inspirado, como já falei, na etnografia e no campo dos estudos culturais, que traz, então, como foco e objetivo entender a conduta dos pesquisados a partir de seus pontos de vista, confrontando-os, então, nos espaços que estão imersos e não apresenta como objetivo central a busca por resultados. Dessa forma, então, esse estudo teve o propósito de ouvir as juventudes sobre as temáticas propostas e perceber, então, o que eles estão querendo expressar com aquele comportamento ou atitude. Nesse sentido, as juventudes, elas vêm encarregadas de significados e experiências que, então, ao serem consideradas pela instituição, eles podem se apresentar como uma fonte, uma ferramenta, um instrumento que sirva, então, de apoio e amparo à estruturação do currículo para essas juventudes. Dessa forma, então, as portas, elas permanecem abertas para essa temática de estudos, porque realizar uma pesquisa com juventudes, ela traz a certeza de que quase nada a gente sabe, porque, como diz a letra da música de Almir Sater, que eu usei no final, que hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Então, com isso, eu encerro, então, essa minha apresentação. Obrigado pela atenção de vocês e agradeço também o convite, né, da pós-graduação, então, de poder compartilhar essa minha pesquisa com vocês. Era isso, então. Obrigada. Mari, a gente que agradece a tua disponibilidade de estar conosco aqui, né, hoje, essa noite, compartilhando a tua pesquisa, esse trabalho de 2 anos e de tanto empenho, né, nessa reflexão de sair das normas, dos números, para fazer essa reflexão acerca das juventudes. Eu vou pedir que o pessoal deixe as perguntas no chat e agora eu vou passar para a Claudinha, conforme combinado, né? A Mari primeiro fez a fala dela, agora a Claudinha vai iniciar a explanação dela e depois nós deixamos as perguntas para o final. Tem uma série de elogios para ti no chat, Mari, parabenizando, falando das belas reflexões que tu trouxeste, que a juventude sempre nos ensinam, que elas encantam. Então, assim, realmente o teu trabalho foi muito tocante para nós. Claudinha, agora, sinta-se à vontade para... tem parabéns da Diana também, ali da que aprovou a apresentação. E agora nós passamos para a Claudinha. Obrigada, Mari. De nada. Eu preciso que autorizem o meu filho a entrar aí, que ele está pedindo, porque ele é o meu passador de slides. Só pedir para o acesso. Ele disse que pediu. Cláudia, ele é tua assistência técnica, não passador de slides. Sim, a gente conta com essas assistências, né? Desqualificou o menino. Tenta de novo aqui, pode ser que teve uma hora que eu caí ali. Peraí. Vamos ver. Pronto, agora. Ele não entrou ainda. Mas eu acabei de atualizar. Tenta de novo, então. Deu erro? Agora sim. Então tá.
Então, o Ramon, meu filho, vai projetar os slides, tá? Pode começar, Ramon. Bota lá na apresentação de slides, Ramon. Ramon? Tá aparecendo. Só clicar em apresentação de slides. Isso. Isso. Agora sim. Então tá, gente. Boa noite. Então, para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Perissoli, que a Guta muito bem me apresentou, até fiquei, assim, orgulhosa da apresentação dela. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, né? Isso aqui não é uma palestra, porque eu não sou palestrante. Então, eu vim contar para vocês um pouquinho da minha dissertação de mestrado, que eu fiz aqui na UERGS, aqui na Unidade Litoral Norte, aqui em Osório. O título é O Relacionamento Interpessoal e Suas Implicações no Projeto Pedagógico de Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais. Então, eu digo que é o PPC do TPG, né, do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais. Eu terminei a minha dissertação em dezembro de 2019. Pode passar, Ramon. Então, assim, aqui eu trago uma provocação, né, com essas charges. Queria perguntar para vocês quantas vezes que vocês já foram mal atendidos e desistiram de uma compra, ou então vocês vão lá numa loja específica porque gostam do atendimento lá, ou então chegaram num trabalho e numa organização qualquer e assistiram assim um clima ruim ou até uma discussão. Então, esses são exemplos assim do quanto as pessoas fazem a diferença, tanto para o bem quanto para o mal, né, numa organização. A gente teve uma padaria por muitos anos, e assim, eu observava quanta diferença faz, né, um balconista ou uma balconista gentil e sorridente, né, recebendo as pessoas, e quanto um padeiro pode deixar um ambiente pesadíssimo e desagradável lá no setor de produção, que é lá atrás, que não tem contato com os clientes. E essas coisas, elas pesam e estressam toda a equipe, sabe? Então, seja qual for a profissão que a gente tem, nós lidamos com pessoas. E somos preparados para isso? Né? Uma pergunta, a gente é preparado para lidar com isso? Porque qualquer profissão que a gente vai atuar, a gente vai ter que lidar com as pessoas. Então, eu defendo aqui, então, o conceito de relacionamento pessoal, que ele não pode ficar no senso comum. Claro que cada um tem o seu jeito de ser, ninguém vai mudar, né? Mas a gente pode desenvolver e aprimorar, né, essa competência, essa habilidade, e isso pode refletir muito positivamente nas nossas relações no trabalho e também com a família, enfim, né, amigos. Pode passar, Ramon. Então, aqui então eu trago um mapa conceitual com a minha teoria, tá? Porque eu não vou ficar falando muito de teoria aqui para não ficar chato para vocês. Então, mas aqui vocês têm uma visão geral
da teoria que eu usei na dissertação, então vocês conseguem ver aí as temáticas e os autores que eu usei para cada uma delas. Queria destacar, então, que o foco principal era o conceito de relacionamento interpessoal no PPC, né, desse curso TPG, e também eu queria aqui destacar que a escolha desse curso em particular é porque eu sou egressa dele, eu tenho muito orgulho disso, né, eu sou tecnóloga em processos gerenciais, então eu comecei a olhar mais para esse curso, para fazer dissertação. Então, eu aprofundei temas, né, como educação profissional, educação superior, o IFRS em si, e aí dentro disso, o mundo do trabalho, cidadania, e para falar de PPC, assim, em si, eu tive que trazer muitos aspectos de currículo. E sobre o relacionamento interpessoal, ali embaixo, né, então eu discuti sobre conscientização crítica, habilidades sociais, humanização, complexidade, olhando ali esses tópicos ali embaixo, assim, até parece pouco, né, mas envolve muitos conceitos, empatia, gestão de conflitos, comunicação, diálogo, escuta. Então, no final, eu vou dar o link da dissertação, caso você se interesse em lê-la na íntegra. E eu espero que vocês tenham notado que Paulo Freire está, né, transitando, né, em todos esses tópicos aí, é o meu autor principal, o autor da educação principal na dissertação. Pode passar. Então, aqui eu trago outro mapa, que é para mostrar só a metodologia para vocês, um desenho da metodologia, né? Então, que eu comecei com referencial teórico, que vocês viram no mapa anterior, e eu fiz muita pesquisa documental, né? Porque esses PPCs, eles estão, né, de livre acesso nos campos que eu pesquisei, e as normativas da PROEM, que é a Pró-Reitoria de Ensino, que é do IFRS, também, elas também estão de livre acesso no site, então teve bastante pesquisa documental. Então, foi um estudo de caso, onde eu entrevistei presencialmente, ainda podia, né, os servidores da PROEM, os servidores que avaliam e aprovam os PPCs, né. Então, o objetivo dessas entrevistas era compreender os trâmites de criação e reformulação dos cursos, como é que é feita, né, essa análise e aprovação de PPC, quais as normativas que regem o processo lá na reitoria. Também, é claro, saber as percepções, né, e reflexões pessoais, né, daquele pessoal, que eles trabalham diretamente analisando os PPCs, de 17 campi, né, é um volume bem grande de trabalho, que contribui, sim, diretamente para a qualidade, né, dos cursos de toda a instituição. E eu também entrevistei 4 coordenadores do curso TPG, se vocês verem aí no mapa tem 5, mas é que um deles preferiu não participar, então eu convidei 5 coordenadores, né, do TPG, e 4 participaram da pesquisa. Então, o objetivo das entrevistas com esses coordenadores era compreender como é que se deu a concepção do PPC em cada campus nesse curso, né, se o documento já havia passado por alterações, o porquê que essas alterações foram feitas, e também eu buscava saber como que o conceito de relacionamento interpessoal foi inserido no PPC, o entendimento desses coordenadores sobre esse conceito, e como que ele está contemplado ao longo do curso, porque ele está descrito no perfil do curso e no perfil do egresso desse estudante que vai sair dali formado, né, em tecnólogo e processos iniciais. Então, todo esse processo metodológico, ele serviu para uma reflexão da importância, né, desse conceito de relacionamento interpessoal no PPC, porque ele vai construir uma competência profissional, e é muito relevante, ele está previsto, né, no PPC, para sair do senso comum, como eu já disse lá no início. Pode passar. Então, aqui eu trago o terceiro mapa e último mapa, né, dessa apresentação, onde depois da análise, né, desses dados, dos 2 tipos de entrevista, eu elaborei um documento que eu chamei de descritores para a criação e reformulação do PPC do TPG. Esse foi o meu produto, no caso da dissertação.
E aqui, então, eu sistematizei nesse mapa, assim, para vocês poderem visualizar melhor. Então, como vocês podem ver aí, o PPC, ele tem 2 dimensões, né, administrativa e pedagógica, e todos esses tópicos, eles estão bem explicadinhos lá na dissertação, mas aqui eu gostaria de destacar a importância da participação ser coletiva, né, tanto na elaboração quanto na reformulação desse documento, de que todos precisam, quando eu falo todos, é o coordenador do curso, o NDE, que é o núcleo docente estruturante, o colegiado do curso, então, cada um do seu lugar profissional, né, tentar colaborar na definição das competências no PPC, dar os seus pitacos, né, com o conhecimento que lhe cabe, e é muito também recomendado ouvir os estudantes formados, né, os egressos e os atuais estudantes. E também notem ali embaixo, na direita, que eu sugeri ações integradoras, assim, no sentido de que, para além da teoria, que o conceito se materialize através de práticas, né? Pode passar. Então, eu vou agora dar um pulo lá para minhas conclusões, eu não vou ficar falando muito das minhas análises, porque as pessoas já tiveram uma foto geral, assim, da dissertação, né? Então, eu reconstruí o conceito de relacionamento interpessoal, né? A teoria aponta ele como um conteúdo das habilidades sociais, mas eu aponto ele como uma competência profissional. Aqui eu vou dar um conceito de relacionamento interpessoal que eu usei na dissertação, é da autora Maria Rita Gramigna, de 2007. Eu vou ler o conceito dela de relacionamento interpessoal. A habilidade de interagir com as pessoas de forma empática, inclusive diante de situações conflitantes, demonstrando atitudes assertivas, comportamentos maduros e não combativos. Então, esse era o meu principal conceito de relacionamento interpessoal. Pode passar. Então, os coordenadores de curso, então, eles disseram que a abordagem desse conceito, do conceito de relacionamento pessoal, no curso, ele acontece formalmente, mas também informalmente, conforme o perfil dos professores. A informalidade, assim, eu acho boa, não é ruim, né? Desde que ela seja um complemento. Os estudantes, eles devem ter contato, assim, com a teoria de forma ampla e serem, assim, submetidos a variadas práticas, para que eles se apropriem, de fato, e eles possam refletir e modificar a sua postura para um melhor desempenho profissional. Então, a informalidade somente, eu acredito que ela não garante isso. Então, por isso que é importante que esteja previsto no PPC, né? Para que a informalidade seja um a mais, né? Não uma coisa que dependa dela. Pode passar. Então, para essa previsão, né, que eu falava no slide anterior, então, recomendo-se disciplinas específicas com essa temática, né, disciplinas que vão discutir isso de forma mais aprofundada. E também projetos integradores, né, que às vezes eles aliam diversas disciplinas, às vezes diversos semestres do mesmo curso, às vezes estudantes de vários cursos, então, tem várias maneiras de pensar, né, projetos integradores. E ações de extensão na comunidade, que são essas ações que tanto levam o estudante para interagir com a comunidade que cerca eles, quanto, às vezes, traz a comunidade para dentro do campus, né? Então, tudo isso provoca bastante interação. Inclusive, 3 coordenadores relataram que as atualizações que já foram feitas nesses PPCs seguiram essa linha de prever projetos integradores, porque eles aliam, né, teoria e prática, justamente para promover essa interação. Então, até sobre isso, né, sobre projetos integradores, eu sugiro a leitura do TCC do Luiz Felipe Velho, que ele fez a pós aqui no nosso, pós-educação aqui no nosso campus Osório, orientado pela professora Aline Bona, e ele fala bastante disso, né, é o cara dos projetos integradores, então, se vocês quiserem saber mais, eu sugiro ler o trabalho dele. Pode passar.
Então, aqui eu destaco, né, o processo de humanização que envolve a construção dessa competência profissional. E essa autora ali que eu cito, a Vera Lúcia Brocken, Brasil, ela salienta esse movimento de desenvolver as capacidades interpessoais nos estudantes de cursos superiores. Mas ela fala isso em todos os estudantes, ela não fala só no pessoal da administração, como eu estou falando. E o conceito de relacionamento interpessoal, ele contempla o processo de humanização, e deveria estar realmente presente em todos os programas curriculares. Há um movimento, assim, bem forte, nos cursos de enfermagem e medicina, eles já têm disciplinas bem específicas para isso, mas a discussão já vem sendo, assim, de expandir isso, né, para outros cursos. Pode passar. Então, sobre esse reconhecimento aí que eu destaquei no slide, né, eu queria contar a fala de um dos coordenadores de curso, né. Ele relatou que num evento do campus, tipo esses MOESP, né, essas mostras que a gente faz nos campus, a mostra deles é organizada pelos estudantes. Então, eles convidaram os egressos, né, para darem depoimentos sobre a sua percepção do curso. E esses egressos apontaram que no ambiente de trabalho, eles podem, assim, buscar cursos para aprender ou aprimorar atividades técnicas que eles sentem dificuldade, né? E às vezes a empresa mesmo possibilita isso para eles, né? Mas que para dificuldades de relações interpessoais, não se acha, assim, curso de qualificação, assim, com facilidade. Então, eles sentem um pouco de falta disso quando eles se veem lá atuando profissionalmente, né? E que o curso, eles acreditam, assim, que a parte técnica do curso é impecável, mas eles sentem falta de ter tido um pouquinho mais de formação humana, principalmente de relações interpessoais. Teve essa abordagem, eles dizem assim, não é que não teve, mas podia ter mais. Então, a partir dessas falas, esse campus, aí, a coordenação desse campus, ela se mobilizou para rever o PPC e atualizou o documento e algumas disciplinas, né, deixando mais esse conteúdo, assim, mais forte em algumas disciplinas ao longo do curso. Pode passar. Então, assim, nesse slide eu retomo, né, a questão do diálogo e do trabalho coletivo, quando se trata de PPC, que a gente já falou lá nos descritores, né, mas eu gostaria de reforçar a importância de ouvir os estudantes e egressos, porque a percepção deles contribui muito, né, para a avaliação geral do curso. É para eles que o curso é feito, eles têm, às vezes, uma versão completamente diferente da coordenação dos professores, então, eles podem realmente contribuir muito para a avaliação do curso, tanto para reforçar os aspectos positivos do curso, né, quanto para apontar coisas que estão faltando, e isso é bem importante, né, porque o PPC não é um documento estático, né, ele é para ser revisado e atualizado quando necessário. Pode passar. Então, aqui eu trouxe uma figura, né, para ressaltar que o PPC é o alicerce, né, do curso, né. Dentro do PPC está todo um processo de aprendizado e formação do estudante. Ele não é uma burocracia, como muitas vezes pensam, o PPC é uma burocracia, está lá, existe, mas ninguém lê, né, então, é importante que tanto os estudantes tenham acesso, todo mundo tem, porque está no site, mas eles se interessem em ler o que diz lá, né, em ver o que está escrito lá, qual é o objetivo final, como é que eles vão sair dali, é importante eles lerem, os professores e todo mundo ler e se apropriar desse documento, porque ele é muito importante realmente. Pode passar. Então, assim, para refletir, assim, eu gostaria de salientar, né, lembrar todo mundo que a gente passa muitas horas, né, no ambiente de trabalho, né, todos os dias. A gente convive obrigatoriamente, né, com pessoas que não são nossos parentes, não são nossos amigos próximos, na maioria das vezes, né. Então,
E a gente precisa fazer desse ambiente um lugar de harmonia, de satisfação pessoal, porque isso reflete diretamente na nossa qualidade de vida, né? Veja como isso é amplo e importante, né? Essa seta amarela do meio, assim, ela também veio da fala de um coordenador. Ele disse que teve uma palestra para os estudantes do TPG, e eles convidaram o gerente de um desses órgãos, tipo CIE, que foi lá conversar com esses estudantes. E esse palestrante disse que as empresas contratam pelo currículo, mas acabam demitindo pela dificuldade de relacionamento da pessoa. Pois é, ele disse isso para os estudantes, e com certeza tinha professores também assistindo. Então, vê que a dificuldade, né, essa fala desse gerente e aquela dos egressos que eu falei no outro slide, elas mostram o quanto essa competência ela faz falta no ambiente de trabalho. Pode passar. Bom, agora para finalizar, eu quero pedir licença para sair um pouquinho da minha dissertação, falar de outras coisas que estão na minha mente. Então, eu li um tempo atrás o livro de Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, do Marshall Rosenberg. E eu também tenho assistido muitos vídeos da Carolina Nalon sobre essa técnica. É muito interessante. É uma técnica de abordagem, uma técnica de diálogo, né, que envolve muita escuta, que envolve muita percepção de si mesmo, principalmente, né, o autoconhecimento. E é muito legal, sabe, tu ler sobre isso e ouvir sobre isso. Eu recomendo. Fora isso, eu fiz recentemente, terminei semana passada, um curso de Relações Interpessoais e Feedback, oferecido pelo ENAP. E, então, assim, eu falava bastante na questão do feedback, né, que a gente deve sempre primar por dar feedbacks positivos para as pessoas. O elogio, o dizer, né, o que tá bom, que a gente às vezes passa batido, né, no elogio, às vezes as pessoas que estão à nossa volta, e também evitar o feedback negativo, que é aquela crítica pura e simples, e primar pelo quando tem alguma coisa que a gente tem que dizer, que às vezes as coisas, né, as pessoas às vezes não estão se entendendo, então às vezes precisa de um feedback corretivo, que é uma maneira de tanto dizer que tu não fica assim, não se sente mal, como também da pessoa ouvir. É uma maneira de tu dizer o que pode ser melhorado de uma maneira simpática e que abre um diálogo maior e que às vezes as pessoas daí se entendem melhor e as relações ficam melhores. E essa semana está acontecendo, eu estou participando, do primeiro Congresso Brasileiro de Felicidade no Trabalho. Pensem, é uma semana inteira falando só sobre isso, felicidade no trabalho. Então, começou segunda e termina amanhã. Hoje eu até estou matando aqui a palestra para estar aqui com vocês. Mas, assim, ó, é muito legal, daí são vários palestrantes falando só sobre isso, sobre várias óticas, assim. Então, o que eu quero trazer com esse slide aqui, assim, ó, a temática é muito ampla, ela não se esgota nunca, e está tudo interligado, né? Inclusive, teve uma palestra, uns anos atrás, aqui no IFE, que me impactou bastante, que era a palestra das profissões. Eles trouxeram alguns profissionais a falar com o pessoal do ensino médio, assim, para eles decidir, depois de sair do ensino médio, o que vão fazer, né? Então, eles trouxeram um administrador, um TI, uma veterinária, e um outro profissional que eu não me lembro, sabe, porque a minha memória é meio terrível, assim. Mas na fala desses profissionais, todos disseram, cada um à sua maneira, que um dos desafios da profissão era lidar com as pessoas. A veterinária, ela disse assim, que teve alguém que disse para ela assim, tu que é feliz, né, só precisa lidar com bicho. E ela disse, não, eu não tenho que lidar com o bicho, porque o dono do bicho que leva o bicho lá, eu tenho que falar com ele, se eu não conquistar ele, leva o bicho em outro veterinário, né? E é assim, aí o rapaz do TI falou também, com as palavras dele, a mesma coisa, todo mundo pensa que a gente só olha para o computador, não, né? Tem um chefe, tem um colega
porque programador também tem o cliente que vem pedir o programa, então a pessoa pode ser fechada, claro que pode, tem pessoas que são bem fechadas, bem tímidas, mas ela tem que ter um mínimo um mínimo de relacionamento para ouvir a pessoa, responder, conversar, trocar ideias, né, entender o que outra pessoa está querendo dizer, saber dizer a parte do conhecimento dele, tudo isso é muito difícil, né? Então, está tudo interligado, é um tema que está sempre na pauta, porque todo mundo trabalha com pessoas, e também porque a gente lida, né, com pessoas o tempo todo, não só trabalhando, né, em todos os locais. Inclusive online, né, esse ano está nos mostrando que o online também é uma interação, não é presencial, mas também tem interação, né, a gente está aqui e a gente fala com os amigos, né, na internet, fala com a equipe de trabalho, a gente está interagindo, né. E então, eu e a Marinês, hoje, a gente trouxe aqui os nossos trabalhos, eles não, embora eles não tenham trilhado, assim, os mesmos caminhos, eles são diferentes, os nossos trabalhos, mas eles concordam com essa preparação, né, de um cidadão que tenha uma competência pessoal e profissional, muito relacionada com a humanização, né. Inclusive, o Instituto Federal, assim, ele tem como missão, e também está na sua lei de criação, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e a promoção da cidadania. Tudo isso tem a ver com humanização, né? Pode passar. Aqui, então, eu trago as principais referências, mas eu queria fazer, assim, eu queria abrir um parênteses aqui, se vocês me permitem, fazer um agradecimento especial à professora Aline Bona, que está aqui. Ela é minha orientadora desde sempre, desde o técnico, ela me orientou no técnico, me orientou no TPG, né, me orientou na pós-graduação em educação, e me empurrou para o mestrado, né, lá ela não pôde ser minha orientadora, porque era outra instituição, mas ela está sempre presente, ela que me iniciou nessa temática de relacionamento pessoal, e eu realmente sou apaixonada por isso, e ela está me empurrando agora para um doutorado, ela me empurra, e de repente eu vou acabar indo, e com certeza essa temática ela vai estar presente, porque é uma coisa que realmente não tem fim nunca, a gente sempre tem o que pesquisar, sempre tem o que aprender, sempre tem o que falar, né, então eu queria aqui deixar o meu agradecimento público, né, para a Aline Bona, por tudo que ela me incentiva, e é muito legal isso, a nossa relação de amizade e de orientação. Pode passar, Roma. Então, aqui eu trago os links da UERGS. O primeiro link ali, ele é das dissertações da UERGS, né? Então, lá vai estar também a da Marinês aí, e a outra ali é da minha dissertação, e eu quero agradecer vocês por estarem aí me ouvindo, e se precisarem de trocar ideias, vocês podem me mandar e-mails, se vocês quiserem. Eu esqueci de botar meu e-mail aqui no slide, mas depois eu boto ali no chat, vocês podem mandar e-mail, vocês podem conversar, perguntar hoje, vocês podem mandar sinal de fumaça, tudo a gente se comunica, não vai faltar como se comunicar, tá? Muito obrigada, e finalizo a minha apresentação. Queria agradecer a presença de todos, boa noite, né, Marinês, Claudinha, que já me conhece do espaço ali da pós, e dois comentários antes de passar para a moderação da Guta, que a fala de vocês e da Marinês, principalmente a fala inicial da Marinês, me leva a refletir, né, que às vezes a gente não se dá conta de algumas contradições, do tipo, trabalhar numa instituição de ensino, e muitas vezes, que aí entra a importância do trabalho da Cláudia, né, a gente não tem uma interação, né? O fato do IFE, de cada campus ser uma instituição, comparado com outras escolas, relativamente grande, a gente acaba não conhecendo os colegas, né? Então, eu acho que esse trabalho de vocês, aí o teu, Cláudia,
tem uma importância muito grande, né? Para a gente aprender a conviver com um universo de pessoas diferentes. A gente entra na ideia da inteligência emocional também. E ao mesmo tempo, por um lado, essa ideia de que a gente está numa instituição que se pretende diferente, né, desde do seu fundamento, e aí a importância do que tu diz, né, um documento burocrático, mas ele é o que, a princípio, vai limitar essa instituição, é ele que garante que essa instituição tem uma pretensão de ser diferente, né? Mas tem essa contradição ao mesmo tempo, as departamentalização, digamos assim, né, tu tá numa instituição de ensino, não conhecer o colega, como disse a Marinês, o colega, o aluno, né? Conhecer o aluno, afinal somos uma instituição de ensino, só foi conhecer melhor o aluno depois do trabalho, né? São pontos positivos e também são motivos de reflexão. Vou passar a bola agora, então, já tem bastante perguntas, para a Guta organizar as perguntas. Então, eu já vi algumas perguntas. Quem quiser seguir perguntando, por favor, use o chat. Mas antes eu também queria fazer algumas considerações rapidinho, utilizando esse poder que a gente tem de estar como mediadora, né? Hoje de tarde, no seminário, se falava do fato de que muitas vezes os servidores, principalmente os técnicos administrativos que atuam em funções como a Mari, como a Claudinha, nem sempre conseguem se reconhecer com pessoas que atuam em instituições educacionais, que atuam em instituições de ensino, porque o seu trabalho é muito distante. E as meninas fizeram reflexões extremamente importantes, cada uma abordando temas ambos extremamente relevantes e saindo de uma coisa muito importante que a Claudinha falou, sair do senso comum. O papel da pesquisa é sair do senso comum, né? Quando nós vemos toda essa fundamentação teórica que elas buscam para realizar as suas pesquisas, a gente vê essa busca de abandonar o senso comum em prol de uma investigação, em prol de uma pesquisa, em prol de um conhecimento a ser construído com rigor metodológico, que é extremamente importante. E aqui nas duas, elas trazem coisas extremamente importantes, e uma é assim, quando a Mari vai e se aproxima dessas juventudes e os escuta num exercício totalmente diferente da sua prática profissional, que é ser contadora, e ela vai lá e trabalha com essas juventudes e percebe qual é o diferencial, o que eles entendem como diferencial, como eles entendem esses espaços do IFE, realmente extensão, pesquisa, as ações dos núcleos, cada dia mais me convenço de que isso é fundamental na formação dos nossos estudantes e das nossas estudantes. Porque são nesses espaços de participação das instâncias decisórias, que, se não me engano, também foi comentado, se não me engano, na palestra do Júlio, ou na fala do Gabrielzinho e da Paola. Mas são espaços em que eles têm uma formação crítica que está muito além do que seria a própria formação em sala de aula, né? Isso é o diferencial do IFE. A outra, chamar a atenção para essa pesquisa da Cláudia com os PPCs. Eu confesso que, para mim, foi no IFE que eu aprendi a importância dos PPCs. Até então, eu não tinha dimensão da relevância desses documentos nas nossas práticas educativas. E o PPC é um documento muito importante, porque, como a Cláudia pautou, ele não é um documento que é feito para ser esquecido. A sua leitura, a sua apreciação, ela é fundamental. E, além disso, as duas meninas se debruçaram sobre conhecer a sua própria instituição, porque as duas trazem referências sobre a missão dos institutos federais, sobre o papel dos institutos federais. Então, agora eu passo as perguntas. Aqui, não sei se me escutaram, porque parecia meio travado. A primeira pergunta que a gente tem para a Marinês é da Aline, que ela pergunta, para ir pensando, quando os estudantes conceituam oportunidade, eles entendem que o FRS Campus Osório é uma oportunidade? E se é, sob que perspectiva?
Vamos começar com essa, Mari, depois eu passo as para a Claudinha. Tá, pode ser. Sim, eles, claro, eu sempre friso bem, né, tipo assim, foram os estudantes que eu conversei, né, então, assim, sim, eles veem muito a questão como uma oportunidade de estar no IFE, eles se sentem privilegiados, mas nesse sentido, não assim por serem melhores, não, no sentido de estarem ali e poderem usufruir de todas as oportunidades que o IFE proporciona, né, que teve até um aluno que falou, em outra escola, se tu tem uma ideia, tu quer fazer um projeto, alguma coisa, tu tem que ir atrás do professor, sabe? Eu gostaria de fazer isso, aquilo, né? Para tentar fazer um projeto com o professor. Já no IFE, ele disse, aqui os professores, eles têm inúmeros projetos, sabe? Então, a gente pode escolher um que a gente gosta. Então, assim, tem essa proatividade dos professores e técnicos também, a gente tem vários técnicos, a gente também está começando agora, né, eu também começando, enfim, e os colegas já fazendo, então, esses projetos, e isso, então, eu senti muito nessa perspectiva, e a qualidade do ensino, eles também foram muito questão, assim, enfatizaram muito dos professores, do empenho, né, dedicação com os estudantes, então, foi nessa perspectiva de terem esse privilégio de estarem ali, de poderem usufruir todas essas portas que o IFE abre, né, para eles, então, essas outras atividades, dança, música, teatro e a ciência, né, a questão da pesquisa, então, é nessa perspectiva, assim, tipo, eles são encantados, né, é o caro-chefe, isso é o caro-chefe, né, como diz uma estudante para mim, né, para mim, ela disse, né, para mim isso é o caro-chefe do IFE, né, esses projetos, ensino, pesquisa e extensão, né, que é o diferencial que o IFE tão bem desempenha, né, então, acredito que, como a Guta também mencionou, é um dos pontos fortes do IFE, né, que auxilia muito essa constituição deles, né, que eles estão se constituindo, a gente está sempre se constituindo como ser humano, né, mas eles nessa fase, então, nesse período da adolescência, que são muitas emoções, muitos dilemas, então, assim, essa constituição que eles têm, né, essas oportunidades de participar, além das salas de aula, né, todo nesse contraturno que eles fazem inúmeras atividades, né, como eu permaneci bastante ali no campus, né, então, assim, do nada, tu vê estudantes desenvolvendo alguma coisa no pátio, enfim, então, tudo isso para eles é muito valorizado por eles, né, então foi nessa perspectiva. Não sei se eu te respondi. Ô, Marinês, respondeu, e eu até coloquei ali, tá? Eu perguntei porque é uma coisa que eu pesquiso, tá? Então, por exemplo, assim, ó, essa tomada de consciência deles, né? Eles perceberem de que existe um leque de opções e eles escolhem, tá? A questão da gente dar proatividade para os alunos, né? As coisas estão ali, escolhe e faz. Né? Verdade, então, bem... é bem legal essa tua conclusão, assim, entende? Está escrita, porque para quem pesquisa processo de aprendizagem, por exemplo, que nem eu, isso é uma evidência que é sonho de consumo dos professores, entendeu? Dizer assim, mas ele percebe que está ali, que ele tem que escolher, não sou eu que tenho que botar ele lá. Muito obrigada e parabéns. Obrigada. Realmente muito interessante essa pergunta da Aline, né? E a intervenção que ela fez foi bem bacana. Eu vou passar agora uma pergunta para a Claudinha, que é da Rita, nossa aluna da pós. Pergunta se atualmente as disciplinas do curso têm essa abordagem. Sim, em todos os campos que eu pesquisei, inclusive quando eu comecei a pesquisa, tinha 5, né, campos que ofereciam esse curso, agora tem mais, tá? Agora, se eu não me engano, tem 8, já tem mais campos que oferecem. Quase todos eles têm, em alguma disciplina, algum conteúdo, e tem umas disciplinas que são bem específicas, tem disciplinas chamadas relações interpessoais, e tem outras disciplinas, assim, tipo, até ética, ou
de gestão de pessoas mesmo, tem o conteúdo, entende? Então, mas eu entendo que não pode ser só uma abordagem, eu acho que é uma construção, então é importante que eles falem sobre isso no primeiro semestre, falem no segundo, né, falem ao longo do curso para eles irem evoluindo nesse conceito e junto com as práticas a coisa ir se consolidando, assim, então, mas vários campos, quase todos, esses que começaram agora, eu não sei, porque eu pesquisei mais no início, né, mas eu já sei que já tem vários, mas está previsto nas disciplinas. Antes de falar a próxima pergunta, eu vou pedir para o Lobo colocar o link da presença, da frequência, no chat. Agora, tem uma pergunta também da Aline para ti, Claudinha, que é: você acredita que o relacionamento interpessoal pode ser construído em formação continuada? E que tipo de formação? Pois no curso superior é uma competência a ser construída, mas fora da graduação, como trabalhar? Aí já vou juntar uma outra. E formação remota sobre o relacionamento interpessoal, seria possível? Também pergunta da Aline. My God. Então tá, vamos lá. Eu acho que é possível, sim, formação continuada. Eu até já pensei em propor algumas ações de extensão, pensei em propor ações separadas para estudantes e para servidores. Claro que antigamente a gente pensava só presencial, né, porque como é que vai fazer relacionamento pessoal, né, à distância, é difícil, mas esse curso que eu fiz agora, semana passada, ele desconstruiu essa ideia que eu tinha que não dá para ser EAD, tá? Porque ele foi, assim, muito interativo, a plataforma que eles usaram, foi bem legal, assim, eu achei porque eu pensava assim, isso não vai dar certo, mas deu muito certo, teve muitas trocas, e foi bem legal, eu acho que dá para pensar até numa coisa remota. E também acho importante, como tu falou, fora, né, dos cursos superiores, acho importante para o ensino médio, né, porque depois eles vão trabalhar, e muitos já trabalham, né, no ensino médio, às vezes, já em algum turno, então é importante também que eles tenham contato, né, com o conceito, pensem sobre isso, leiam sobre isso, eu acho que é bem importante, dá para fazer várias formações, eu acho que a extensão cabe muito bem para isso, assim, para propor essas atividades com esses diversos públicos aí, com servidores, com alunos de ensino médio, alunos do ensino superior, e eu acho que dá sim. De repente, né, Aline, vamos lá, eu e tu fazer alguma coisa. Por que eu te perguntei, tá, Cláudia? Para pensar no trabalho da Marinês, né? Junto, porque será que os nossos colegas e as pessoas que não estão na graduação entenderiam como uma oportunidade construir essa competência do relacionamento interpessoal? É porque a maioria pensa assim, ó, isso aí não tem nada a ver, cada um é do jeito, né, ninguém vai mudar, né, às vezes as pessoas pensam assim que isso daí é uma grande bobagem, mas não é, porque às vezes, tipo assim, uma pessoa, ela tem um jeito, às vezes, meio, assim, mais grosseiro, às vezes, de falar com as pessoas e não se dá conta disso, né? Ou tipo assim, ela se irrita com uma coisa, ela não sabe colocar aquilo ali de uma maneira, ela chega e dá uma patada, que nem eu digo, né? A pessoa, às vezes, não para refletir e conversar, ela já chega dando a patada. E sendo que, claro, que tu não tem que Tu tem que, às vezes, te impor e dizer, olha, isso não está correto, mas não precisa ser uma patada, pode ser um coice elegante, assim, uma coisa, tipo assim, uma coisa que tu tem uma abordagem para criar o diálogo, para puxar a pessoa para conversa e me ouvir a pessoa. A comunicação não violenta fala muito de escuta, porque às vezes a gente vai falando, tu isso, tu aquilo, e tu não ouviu a pessoa, né? Tu não eu sei que isso tudo é bastante teoria, mas se tu for tentar praticar, se tu for tentar colocar no teu dia a dia, às vezes, quando tu tá muito irritado, tu pensar um pouco, tu respirar, né?
tentar buscar aquelas palavras, porque tem umas palavrinhas mágicas para começar, às vezes, um diálogo difícil, e todas essas teorias falam isso, sobre isso, as palavrinhas mágicas para te começar, porque às vezes tu não sabe como começar um diálogo difícil, às vezes tu foge, e diz, não vou nem falar sobre isso, mas aquilo fica pesando no ar, né? Então, essas coisas têm que ser faladas, e tem técnicas para isso, tem abordagens para isso, só que tudo isso é estudo, tudo isso não é, como eu falei, não é um senso comum, tem que estudar e tem que depois botar em prática, né, o que tu estuda, porque não adianta ficar só estudando, tem que botar em prática, né, as coisas que tu estuda, e tudo isso é difícil, não é fácil, né, não dá para dizer que é fácil, é difícil. O Nilo, bem rapidinho, o Nilo entrou, assistiu um pouco e saiu, tá? Porque ele tinha uma reunião. Mas aí ele me pediu para te dizer que o assunto de relacionamento interpessoal é relevante, tá na tese dele, que tu viveu parte disso com ele, tá? E aí ele quis deixar registrado, assim, de que a temática na área da administração é muito importante, que tem muito para fazer ainda pela questão da resistência das pessoas entenderem que isso é uma oportunidade. Sim. Aprender isto é uma oportunidade, que só numa instituição de ensino tu vai discutir isso como uma oportunidade. Porque quando tu entra no mercado de trabalho e tu tratou uma pessoa errada, tu fez um erro, porque tu é profissional. E numa instituição de ensino tu pode errar e construir e ali te apropriar desta competência. Não, e eu também falo o seguinte, vamos fazer uma comparação bem simples, assim, ó. Duas pessoas com a mesma formação, tá? Vamos supor que tenha dois tecnólogos em processos gerenciais trabalhando numa empresa, tá? E a empresa precisa cortar gastos, tem que despedir um deles, tá? Qual que ela vai despedir? Ela vai olhar, bom, aquele lá, eles têm a mesma formação técnica, né? O mesmo currículo. Quem é que eles vão, assim, ficar? Não, mas ele se dá bem com todo mundo, ele né, é mediador, ele circula bem, ele traz as pessoas para o diálogo. Vai acabar sendo esse o diferencial, eu quero dizer. A pessoa ter um bom relacionamento com as pessoas vai acabar sendo um diferencial. Então, é uma competência profissional, né? Nesse sentido, assim. E a mesma coisa na hora de contratar, né? Tem que contratar. Né, tem duas pessoas com currículo igual, é aquela pessoa, às vezes, que vai ter na entrevista uma desenvoltura melhor, vai falar umas coisas mais agradáveis, digamos assim, né, eu não entendo muito bem de entrevista, mas eu imagino, assim, que a escolha isso acaba sendo um diferencial de escolha entre duas pessoas com a mesma formação, isso eu quero dizer. Muito bacana, Cláudia. Aqui, quando tu falaste do evento de felicidade no trabalho, eu achei sensacional. Porque a Maria Zavata, volta e meia, ela faz uma referência às duas dimensões do trabalho, né? Por um lado, tem a dimensão histórica do trabalho, que é a questão da exploração do trabalho, a exploração que existe na sociedade capitalista, mas o trabalho também tem outra dimensão, que é a dimensão social. Então, assim, tu passa muito tempo no trabalho. Tu vai ter um tipo de socialização com aquelas pessoas com quem tu trabalhas. Então, estabelecer boas relações com essas pessoas é fundamental. Gostaria de lembrar a todas e todos para preencherem o formulário de presença. E agora eu vou fazer uma pergunta da Rita para a Mari. Mari, tu falaste sobre a tua pesquisa em campo, mas como foi o teu trabalho para conseguir ser selecionada para o mestrado? Propor o tema, teu trabalho com tua orientadora, pode falar um pouquinho? Sim, a minha trajetória, então, do mestrado, ela se iniciou no primeiro semestre de 2018, como aluna especial. Assim, tipo, eu sempre tinha o sonho de fazer mestrado, né? Eu sempre dizia que até o mestrado eu quero ir, né? Que eu me sentia que eu teria condições. Dali em diante já não sei mais, vamos pensar. Mas então, aí então surgiu, foi assim, tipo, porque as inscrições para aluno especial, os edital, assim, eles abrem, são bem, tipo, poucos dias, bem rapidinho. E eu vi com uma colega e analisando, então, as opções que tinha ali, né, era uma oportunidade que eu vi, e então,
com quem, sabe? Com quem tentar, né? Então, porque inicialmente eu não tinha ideia de pesquisar juventudes, que não era o meu dia a dia. Então, assim, o que poderia relacionar a questão com a contabilidade, com o meu dia a dia, né? Ah, a questão assunto trabalho é um assunto que tem mais a ver, né? Então, eu entrei então com essa proposta, assim, questão de ver a questão das expectativas e os anseios e essa formação do IFE para o mundo do trabalho, né? Então, ela me selecionou, né, para aluno especial. Até ela comenta que o marido, até ó, que ela levava para casa, né, enfim, as coisas. E o marido dela também é professor. Ele disse: mas o que tu quer com uma contadora, né, no mestrado de educação, né? Tipo assim, ela depois contando, né? Mas ela é uma pessoa muito aberta e ela gosta de ter tanto que eu né, tipo, e a minha colega era professora de matemática, nenhuma era, tipo, pedagoga, digamos, né, então, assim, ela é uma pessoa que gosta de, tipo assim, de ter esse diferencial, esse leque diferente de pessoas que trabalham, que pesquisam com ela, né, então, eu cursei essa disciplina de juventudes, e durante ali, então, esse processo ali das aulas, eu comecei a me interessar com essa questão das juventudes. Não, realmente, né, é interessante, é desafiador, mas é interessante, né, então foi ali que eu tive a ideia, então, de unir as duas coisas, né, trabalhar com as juventudes, então, e a questão do trabalho também, a contribuição do IFE, então, juntei tudo isso, né, então, e daí eu fiz a seleção, e aí eu fui selecionada, daí no segundo semestre de 2018, eu ingressei, então, como aluna, né, e foi essa, então, assim, a minha entrada, assim, sabe, a orientadora sempre muito parceira, assim, sabe, ela é muito gente fina, assim, tipo, amo ela de paixão até hoje, até tem um colega do IFE também, que é orientando dela, também agora, né, o Lucas, né, nosso colega, e então, assim, espero que ele tenha uma bela trajetória, que nem eu tive com ela, assim, né? Tipo, orientadora é para sempre, né? Ela sempre brinca, né? Não terminou, né? Ela continua sendo minha orientadora, né? Acho que foi isso, ó, a trajetória. Orientadora é para sempre, né? Uma relação É verdade. que se estabelece. E ela não tem. Essa é até que a morte se separe, efetivamente. Talvez seja a única. Mas, assim, acho muito interessante assim, esse teu relato e essa proximidade nossa com a UERJ. Porque essa parceria, o fato dos nossos servidores estarem fazendo mestrado na UERGS, da gente estar tendo esse intercâmbio até nos próprios ciclos, né? A gente contou com a presença da Cita, a Rita não pôde, infelizmente, né? Eu tive prazer de conhecer a Rita numa banca antes da tua, né? Eu saindo de uma banca e ela entrando, encharqueadas. Então, a nossa capacidade de interlocução entre instituições públicas de ensino, né? Porque nesse momento em que se defende tanto privatizações, por exemplo, é a hora da gente reafirmar a importância da educação pública, assim como é a hora de reafirmar a importância da saúde pública. E a capacidade que a gente está tendo de ter interlocuções, seja através dos nossos servidores estudando na UERGS, ou da gente estar recebendo professoras e professores da UERGS participando das nossas atividades de extensão, é extremamente importante, é uma oportunidade da qual, assim, realmente, eu fico muito grata por essa interlocução. Afinal de contas, nós estamos aqui em Osório, se nós estamos enquanto IFE e enquanto UERGS, é para transformar, né, essa região e para aumentar as possibilidades de acesso à educação, seja em nível básico e superior, e seja a educação pública, aumentar o acesso. E uma coisa que eu acho muito interessante na experiência de vocês, meninas, e me lembro uma tese que eu estava avaliando, em que antes, na apresentação, essa moça falava de estudar na maturidade. Não que vocês sejam velhas, nós somos jovens, né, meninas? Nós somos muito jovens. Mas esse empenho de começar a fazer um mestrado mais tarde, não recém-egresso da graduação. Esse exercício que vocês fizeram é extremamente importante. E hoje eu dizia para a Rita, né, pesquisa não tem idade.
Então, é sempre hora de pesquisar, é sempre um momento, a gente só precisa estar sensibilizado e aberto para isso. Então, eu parabenizo vocês por esse esforço e realmente espero que as duas sigam para o doutorado, até porque, eu sempre digo, o mestrado é pior. Então, o doutorado, depois, ele é muito mais tranquilo, são 4 anos e vale muito a pena. Tá bom? Lobo, passo para ti a bola. Tem mais inscritos? Eu vi só elogios, as falas das meninas, e gostei de falar, ali a Elô concordando comigo, a Elô que estará conosco semana que vem, a Elô e a Tamires, né? Na próxima quinta, nesse mesmo horário, a gente vai ter essas meninas compartilhando conosco as pesquisas delas. Então, assim, para finalizar, está concorrendo com um debate, né, gente? O último debate das eleições municipais. No conjunto, e eu fico feliz com a Guta, com a Elisa, que está de licença, com a Adriana, de estar promovendo esse ciclos, que é o terceiro ciclo, porque tem mostrado também como, contrariando o discurso oficial, né, o como o serviço público é importante e como ele pode ter qualidade. Se ele for bem valorizado, ele tem qualidade. A gente tem qualidade. As gurias fazendo mestrado e vão fazer doutorado certamente, a Marinês, a Cláudia tem todas as condições de fazer um bom doutorado, a Heloíse, né? Como o nosso pessoal, o nosso quadro administrativo é um pessoal qualificado, né? Um pessoal que tem um potencial. Então, esses ciclos têm esse lado positivo, assim, para mim, né? Tem esse lado gratificante, claro. A gente tem algumas palestras, mas não é pressão, não, Cláudio. Tem potencial, sim, todos vocês têm. Mais pesado, né? Mas como a própria professora Guta falou, citando o velho barbudo, né? O trabalho é o que faz o ser humano ser humano em relação aos outros animais, né? É a capacidade de criar, a capacidade de se adaptar e a capacidade de transformar, né? Diferente dos outros animais, que são inteligentes também, né? Mas a gente tem essa capacidade, e é sempre um paradoxo, é sempre uma contradição, né? E é sempre uma necessidade também, como diz a Cláudia, né? Da gente aprender a conviver, e nós como funcionários públicos mais ainda, porque somos quadros fixos, né? Então a importância das palestras das gurias. E eu acho então que, se não tem mais perguntas, a gente pode ficar por aqui. Agradecendo a todos mais uma vez, né? A Cláudia, a Marinês, a professora Guta, os presentes, os futuros palestrantes da semana que vem, Elô. E uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Vai ter um seminário da Rede Profissional Tecnológica e a abertura é com alunos da turma atual do ProfEPT, do IFRS, e eles vão apresentar uma música autoral